Olá, meu nome é Juliana Lopes e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse traje renascentista aqui. Vamos falar sobre o esquema de molde da saia. Esse aqui é um esquema que eu peguei e ele é baseado no modelo que tem em Pisa, né, que é um dos modelos que eu estou me baseando aqui. E eu gostei porque eu acho que esse diagrama é bem mais fácil de seguir. Eu não lembro exatamente a fonte de onde eu tirei isso aqui, mas eu vou colocar na descrição do blog lá. E aqui, o que eu achei interessante nele é que nós temos aqui a divisão dos painéis. Então, cada uma desses painéis aqui era a largura de um tecido, que era 70 centímetros. E 70 mais 70 dá 140, que é a largura de tecido que eu estou utilizando. Então, aqui eu penso, por exemplo, em usar uma largura de tecido. Aqui será outra largura de tecido. Ah, aqui não. Aqui. Então, vou ter que cortar 1, 2, 3, 4 partes e vai ter esse remendinho aqui também. Então, eu tô calculando uma proporção assim, baseada nesse diagrama e nas minhas medidas. Então, é mais ou menos essas que vocês estão vendo aqui. Então, a parte de trás da saia vai ter 180 centímetros, a da frente 110 e a lateral 128 centímetros. Aqui eu ainda não calculei, mas é mais tranquilo porque ela vai ser franzida, né? Não tenho certeza se eu vou fazer franzido mesmo ou se eu vou fazer naquelas pregas cartridge, eu não sei exatamente como pronuncia, também vai estar aqui na tela. Mas então, por enquanto é isso, eu estou primeiro recortando retângulos assim, né, da largura e altura, e aí depois eu vou traçar o desenho conforme tá aqui no meu esqueminha. Uma parte muito importante na hora de cortar veludo é prestar atenção na direção que está a pelugem. Então, bom, obviamente eu tive que usar o chão do meu ateliê, porque não tem como cortar isso na minha mesa. E eu fui seguindo esse diagrama aqui, eu fiz vários cálculos de proporções para deixar na minha medida. Então, a medida principal que eu usei foi a altura da frente, e aí eu fui fazendo regra de 3 para definir as outras. E eu fui fazendo o desenho aqui nessa parte amarela que vocês estão vendo. Aqui. E o pedaço que sobrou ali eu recortei pra utilizar aqui, porque tem essa emenda aqui, né? Então, essa emenda eu vou acabar continuando com ela, porque assim eu consigo economizar tecido. Inclusive, se vocês repararem, sobra muito pouco tecido, assim, com esse método. Agora é cortar em volta e aí teremos a parte da frente. Tentando explicar rapidinho como é que eu faço essa passagem, essa ampliação da modelagem. Eu utilizo uma medida de base, então, por exemplo, aqui nesse desenho é 3 centímetros o centro da frente, só que no meu corpo ela vai ser 110. Isso é a base para uma série de cálculos, que é a regra de 3 básica que eu faço. E aí, a partir disso, eu defino as principais medidas. Então, dessa distância, aqui é 48, daqui até aqui é 100 e... não lembro agora, se não me engano, 115. Daqui até aqui 76. Então, eu vou marcando esses principais pontos. E aí, depois eu faço ligo os pontos. Então, tá aqui, ó. Marquei esse aqui, aí eu subi. Marquei esse aqui, aí eu subi 76 centímetros. Ali tem 48, então agora eu vou ligar no formato da saia. Então, aqui vem uma diagonal. E aqui vem uma curva. Eu esqueci de filmar fazendo essa parte, mas eu estou aplicando um feltro aqui na barra. Então, eu dobrei a barra para dentro 2 centímetros. E apliquei o feltro aqui a alguns milímetros da barra para poder estruturar. Era muito comum isso nessa época. E aí eu tô usando essa fita como margem de costura, porque eu vou fazer uma costura bem fininha aqui, basicamente para pegar a parte do feltro e ainda assim pegar essa dobra de tecido aqui. Eu vou fazer isso na máquina mesmo, porque ele vai ficar escondido daqui a pouco. Agora eu tô medindo aqui de novo, porque eu preciso que essa outra costura, né? Porque eu costurei na máquina e no veludo fica muito marcado. Então, não quero que essa costura apareça. Então, tô medindo aqui o tamanho, mais ou menos, da minha fita, pra garantir que a próxima costura fique aqui, mais ou menos. Que ela não passe e não apareça depois quando eu for aplicar isso daqui.
aqui na barra, né, eu tô aplicando agora a segunda camada de fita e eu tô costurando as duas juntas aqui. Aí ela fica com esse efeito aqui no meio. E aí depois eu vou costurar a parte de cima aqui, que vai estar cobrindo essa costura. E se você reparar, realmente fica bem perceptível essa costura do veludo da barra. Aí aqui no meio eu também vou costurar uma assim juntinho da outra, cobrindo a costura do centro da frente. Então ela não vai mais aparecer. Quando terminar aqui eu mostro pra vocês como é que tá ficando. E é assim que ficou a decoração da nossa saia. Eu acho que pessoalmente tá ainda mais bonito do que no vídeo. Depois eu vou ver se eu consigo tirar fotos melhores. Mas aqui, ó, ela vem aqui na frente, faz a curvinha e vem pra cá. E aí tem essa que passa aqui embaixo. Agora o que eu preciso fazer é o cos, né? Eu vou colocar as carcelas na parte de trás. Preciso ainda medir exatamente onde é. Mas basicamente botar a carcela aqui. E franzir, que eu vou fazer ela franzida. E aí temos uma saia. Bom, costurei, virei assim. E agora eu vou dar um acabamento aqui na mão, né? Essas costuras que vão ficar visíveis eu pretendo fazer todas na mão mesmo. Pra dar uma carinha de histórico. Saia já franzida. E agora é só aplicar na parte de cima que a gente ainda vai ter que fazer. As mangas eu desenhei baseado nesse diagrama aqui, que é inspirado em modelagens da época, né? Então, ali depois da metade do século XVI, as mangas costumam ser um pouco mais justas, né? Não são super largas, então eu fiz ela... Tá na largura do meu braço, mas um pouco larguinho pra conforto mesmo. E aqui a cabeça da manga, eu reparei que ela não é tão longa, assim, é metade mais ou menos do que seria atualmente. Mas eu imagino que seja porque ela não vai até os ombros, né? Então agora é cortar essa belezinha aqui. Pelo que eu reparei na minha referência que eu estou utilizando, essas fitas elas vão aqui afinando. Então eu marquei o lugar onde eu vou costurar elas, né? Tem então uma central e duas laterais. E essa risca aqui é onde eu vou fazer os cortes, né? Pra passar um pedaço da chemise. Então eu ainda vou marcar aqui as distâncias onde eu vou cortar de fato. E eu fiz alguns testes, então testei cortar de várias formas, com tesourinha, com estilete, com a tesoura de tecido normal. Eu acho que a melhor forma foi a tesoura de tecido mesmo. Tem que cortar com mais cuidado. Esse aqui foi o estilete, ele não chegou a perfurar todo, ou então ele rasga. Então eu vou cortar mesmo com a tesoura. O bom é que não desfia, né? Como ele é um veludo bem com a trama mais fina, ele não vai ficar desfiando. Então agora eu vou marcar aqui e vou cortar. Eu acho que vai ser mais fácil de cortar sem ter essas fitas aqui, então eu tava só usando pra posicionar. E aí agora eu vou marcar onde eu vou cortar e começar a fazer o corte mesmo. Mostrando aqui rapidinho como eu tô cortando, eu tô alinhando bem direitinho, então o alfinete entrando bem no encontro aqui das linhas. Pra eu conseguir cortar bem retinho. Então vem aqui, eu não vou fazer agora porque eu sei que vou fazer torto, não na câmera, porque eu tô com uma mão só. Mas eu venho e corto. E o alfinete ele também tá servindo não só pra segurar o tecido, mas pra demarcar até onde eu posso cortar. Vamos ver se eu consigo fazer isso pelo menos mais ou menos reto. A primeira parte da manga está pronta, mas mangas renascentistas são cheias de decoração. Então a gente ainda vai ter mais coisa. Eu vou colocar aquelas fitas aqui assim pra ficar um puffzinho. E uma outra bainha, que não é bainha, um outro punho, né? Aqui, digamos assim. Então eu vou agora costurar algumas tirinhas de veludo pra colocar por baixo dessas fitas aqui. Como tá ficando até agora. A iluminação desse take não vai ficar tão bom porque tá de noite, mas temos aqui a fita que eu vou aplicar, que eu tinha falado que eu ia colocar aqui. Então a ideia é, por exemplo, tem essa medida aqui e aí eu coloco alguns a mais pra ele ficar assim levantadinho. Então eu marquei uma linha que é basicamente um pouquinho a mais do que tava a linha da cabeça da manga. E aí depois eu vou cobrir com essa outra faixa aqui.
Aí agora... vai ser isso, eu vou mostrar quando estiver pronto, que eu acho que vai fazer mais sentido. Manga quase pronta. Agora eu vou aplicar os punhos, que também é uma fita de veludo, né? E vai ter uma abertura aqui para botões. E fechar as laterais. Aqui em cima eu ainda estou pensando como é que eu vou finalizar, mas talvez eu faça um viés. Acho que é bem provável que seja um viés. E foi assim que ficaram as mangas. Agora é só colocar os botões nos punhos e na parte de cima também. Vamos lá. Eu esqueci de gravar o início do corpete, mas basicamente eu fiz a modelagem, um mockup. E você pode ver detalhes dessa parte lá no blog, assim como o processo de confecção das roupas debaixo desse traje também. Agora vamos seguir. Eu marquei os ajustes com a canetinha enquanto estava no corpo mesmo. E aí agora eu vou passar esses ajustes pro molde, né? Então basicamente o que eu vou fazer vai ser diminuir esse comprimento. No original ele era mais comprido, assim, passando ali da cintura, mas eu não gostei. Eu acho que não ficou muito bom em mim. Tirar um pouquinho aqui dessas laterais, porque como tem a amarração, ele acaba ficando meio sobrando, sabe? Aumentar aqui a largura dessa manga. E aqui eu vou conseguir fazer uma pence daquelas que ficam embutidas na modelagem. Então, é fazer esses ajustes e aí já vou cortar no tecido final e começar a fazer de verdade. Cortei aqui. Esse, ele é um tecido que é de algodão e ele parece um pouco sarja, né? Ele é mais estruturadinho, mas ele não tem a trama de sarja. Então, acho que ele parece mais com um linho que era usado no interlining, né? Pelo que eu vi nas descrições do vestido da Leonora de Toledo. E a parte de cima eu cortei com uma... Ah, aliás... essa parte aqui, que é o interline, eu não coloquei margem de costura. Mas a parte de cima, que é o veludo, e o forro, que é essa viscose bem fininha, eu coloquei com uma margem de costura até generosa, porque eu vou dobrar assim pra dentro pra costurar nessa parte aqui. Então, tem a parte da frente, né, com a lateral junta e a das costas. Agora, o que eu vou fazer é um basting, então eu sempre gosto de começar pelo centro e pras laterais. Que é aquele alinhava bem mais solto, mas eu preciso prender essa parte no interlining aqui, né, nessa parte intermediária, né, esse forro intermediário. Então, eu vou prender primeiro com uns pontos bem largos aqui, pra depois aplicar as decorações. É o alinhavo mais bonito que você já viu na vida? Não. Mas a função dele é basicamente deixar assim retinho e manter as duas camadas de tecido como se elas fossem uma só, né? Sem ficar enrugando. Agora o próximo passo vai ser dobrar pra dentro o veludo e prender aqui nessa camada de sarja. Dá pra reparar que eu fiz com bastante margem de costura, né? Porque às vezes quando a gente tá fazendo esse tipo de alinhavo, ajustando, o tecido sobra, falta, então eu deixei uma margem maior. Agora é dobrar pra dentro e ir costurando aqui, pegando só essa parte de cima. Também vai ser uma costura na mão. Eu acho que boa parte dessa parte de cima do vestido vai ser na mão mesmo. Vamos lá agora. Agora eu prendi aqui, né? Então por fora ele vai ficar assim, né? Sem marcas, porque eu vou tirar ainda tudo isso aqui. E aqui por dentro eu vou prender essa parte apenas pegando a sarja, sem pegar o veludo. Então, vou basicamente prender o forro na parte de fora. Se eu não me engano, o nome desse ponto é Herringbone Stitch. Posso estar errada, mas ele não é complexo. Isso é basicamente... Aqui está pronto, né? Eu prendi a parte de fora com o forro, com esses pontinhos aqui, sem aparecer na frente. Aqui a parte de trás, mesma coisa.
E agora eu vou aplicar a passamanaria. Então eu vou prender ela primeiro com alfinetes aqui no lugar que eu quero e depois vou passar na máquina. Nas duas referências que eu estou utilizando, tem uma segunda faixa aqui, né, de guipir. Porque aí aqui fica duas, aqui fica duas, e aí aqui fica duas também. Mas eu tô achando que vai ficar, tipo, muito dourado se eu colocar essa aqui também. Eu tô pensando em tirar, eu gosto bem mais de como fica assim. Mas eu vou estudar, né, eu vou fazer primeiro esse lado aqui e depois eu vejo. E ó, porque que é bom, né, usar um interlining aqui, porque ainda tá um tiquinho enrugado, mas fica bem menos do que ficaria se eu colocasse só o veludo, né? Talvez dê pra reparar em comparação com a sala, que eu costurei a fita direto no veludo. E aí dá uma repuxada. E aqui ele não fica repuxando. Pronto, tudo costuradinho. Costurei na máquina mesmo, né? E eu acho que ficou um bom resultado, porque você praticamente nem consegue enxergar os pontos, né? E agora eu vou tirar esses alinhavos aqui, que eram só guias. Talvez eu deixe esse aqui, ainda tô pensando. Agora, o próximo passo é unir essa peça na saia. Coisa que eu honestamente não sei exatamente como eu vou fazer. Mas eu vou dar uma estudada e ver que ponto que eu uso, e aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Depois foi a hora de prender as alcinhas que iriam segurar os botões na parte de cima da cava. Pessoal, usem dedal, eu tô ficando doida de me olhar costurando sem dedal o tempo todo. Pelas minhas pesquisas na época era muito comum usar ou botões assim ou fitinhas. Eu escolhi botões porque eu achei que ficava melhor. E aqui eu só prendi eles nessa pontinha e nessa daqui. Nada muito complexo. E agora o que eu vou fazer é pregar o forro aqui, né? Aplicar tanto na frente quanto na parte de trás. O forro aqui dobrado pra dentro, né, do tecido principal. E agora eu vou pregar com pontos espirais. Como tá ficando? Forro aplicado. Eu esqueci de mencionar, mas essa costura pega só nas camadas internas e não na externa. Mais uma vez gravando de noite, então não esperem a melhor iluminação. Mas agora, basicamente, o que falta aqui é fazer os ilhoses e finalizar essa partezinha aqui da lateral mesmo, mas é bem rápido. Então, já coloquei os ilhoses marcados no molde. E agora eu vou passar isso pra cá. Esse desenho aqui, né? Dos furinhos. Aí eu tô pensando, eu não tô achando o meu furador que faz furinho redondinho, né? Então eu vou usar esse aqui mesmo pra furar o tecido. O tecido não, pra furar o molde. E então marcar o lugar dos ilhoses aqui com esse giz. Dando uma outra dica, dependendo do tecido que você for lidar, ele fica apagando, né, as marcas de giz, né? Esse aqui, por exemplo, só passei a mão em cima e já tá bem mais claro. Então eu recomendo, assim, quando for fazer esse tipo de marcação, não marcar só no giz, mas colocar também um alfinete pra garantir a marca, garantir que você não perca ela. Então eu já fiz isso, né? Já coloquei meus alfinetes. E agora realmente é fazer os ilhosos. Eu vou fazer eles com essa linha aqui,
que é uma linha de crochê, na verdade, é uma linha bem grossa de algodão. Mas eu prefiro fazer com esse tipo de linha mais grossa do que fazer com a linha de costura padrão. Pessoalmente, parece bem mais a cor aqui no vídeo, né? Ainda mais nessa iluminação, que tá bem diferente. Mas eu vou usar, enfim, eu vou usar essa linha mais grossinha aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar o detalhezinho aqui de como eu tô fazendo, porque eu estou sem tripé também. Mas eu acho que eu já gravei algum vídeo sobre isso. Se eu gravei, eu vou colocar aqui no canal. Senão eu fico devendo um vídeo mostrando como é que eu faço direitinho esses ilhoses aqui. Esse é o resultado do traje final. Eu gostei muito de fazer ele, é um dos meus trajes preferidos. E eu espero que vocês tenham gostado também de acompanhar aqui o processo. Até a próxima!